Bem-vindos ao B de Barbárie! Eu sei que já faz um tempinho que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, mas eu decidi então fazer um especial sobre o Kazuo Ishiguro, vencedor do Nobel de 2017. Então esse vídeo é o primeiro vídeo da playlist dele, que vai se seguir de 3 vídeos de 3 obras dele agora em janeiro. Em novembro eu fiz um curso a respeito dele, e muitos dos conteúdos que eu vou trazer pra cá foram me trazidos por meio dessa aula. E eu espero que vocês possam aproveitar deles também pra entender a obra do autor. Eu acho que depois da primeira aula que a gente teve, abriu meus olhos já para a obra do Ishiguro e até para outras obras, porque existem várias características que ele vai repetir em outras, né? Características mais gerais mesmo. Em primeiro lugar, a vida do autor. Kazuo Ishiguro nasceu no dia 8 de novembro de 1954, em Nagasaki, no Japão. Agora, em 2017, ele fez 67 anos. Uma curiosidade sobre a vida dele é que a mãe dele foi atingida por destroços da bomba que foi explodida em Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. A família dele se mudou para a Inglaterra quando ele tinha então 5 anos. Por isso, ele é considerado um nipo-britânico. Ele tem sua ascendência japonesa, ele nasceu no Japão, mas ele foi criado na Inglaterra. De início, Kazuo Ishiguro queria ser um músico de jazz, mas depois de não ter muito sucesso, ele acabou decidindo ser autor, ser escritor. Sua obra foi traduzida para mais de 28 países e aqui no Brasil, atualmente, ele é publicado pelo grupo Companhia das Letras. A sua obra é composta então de romances e contos. Os primeiros livros que ele lançou então são considerados uma trilogia. Não porque eles seguem uma mesma história, mas porque eles têm uma temática muito parecida e que se completa. Esses 3 livros são Uma Pálida Visão dos Montes, de 1982, Um Artista do Mundo Flutuante, de 1986, e sua magnum opus, que é o Vestígios do Dia, publicado em 1989. Foi esse livro aqui que concedeu ao Kazuo Ishiguro o status de grande autor. Foi com ele que ele ficou famoso. Esse livro aqui tem uma adaptação cinematográfica com Anthony Hopkins e Hugh Grant. Eu vou falar um pouquinho mais dessa adaptação cinematográfica no vídeo que eu falar sobre este livro. Depois temos O Inconsolável, de 1995, Quando Éramos Órfãos, de 2000, Não Me Abandone Jamais, de 2005, que também tem uma adaptação cinematográfica disponível na Netflix. E seu último livro de romance, o mais recente, O Gigante Enterrado, de 2015. E Noturno, 5 histórias de música e anoitecer. O Kazuo Ishiguro, então, ele é visto pela crítica como britânico às vezes e às vezes como japonês, mas eu acredito que pra gente compreender ele, a gente tem que unir essas duas coisas. Eu já li até agora então Os Vestígios do Dia e Não Me Abandone Jamais, e o que eu percebo e o que a gente vê como uma coisa que é constante na obra do Ishiguro são temáticas da Segunda Guerra Mundial. Então os 3 primeiros livros dele falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Não Me Abandone Jamais é uma distopia que envolve a Segunda Guerra Mundial também. Então a gente vê que isso é algo que bate ali na memória afetiva dele, talvez, por ter vindo de Nagasaki. Não é só a mãe dele que foi atingida pelos destroços, né? Ele deve ter toda uma história com relação a esse ato estadunidense. Outra coisa, o Kazuo Ishiguro, ele acredita na universalidade de sentimento, que todos os seres humanos sentem os mesmos sentimentos primitivos e mais básicos. Por isso ele muda tanto de gênero dentro da sua ficção. Ele prova, assim, que independente do gênero, os sentimentos que as pessoas vão ter despertados por esses livros são os mesmos. Então aqui a gente tem uma distopia, aqui a gente tem um romance histórico e aqui a gente tem fantasia. Mas já de ter lido esses primeiros 2, eu realmente percebo que existem sentimentos em comum. E isso é muito, muito bizarro e muito incrível ao mesmo tempo. A narração dos livros do Kazuo Ishiguro também costumam ter narradores não confiáveis. A gente tem então um narrador em primeira pessoa, contando sua própria história e dando aquela mentidinha pra gente, sabe? Como a gente vê em livros do Machado de Assis, como a gente vê em Lolita. E essa é uma característica bem bacana, porque você fica tentando pescar ali onde o narrador tá mentindo pra você. E uma última coisa que eu acho importante comentar aqui nesse primeiro vídeo da série é a ironia dramática. Foi algo que eu já tinha ouvido falar quando eu fiz curso de cinema, mas eu tinha me esquecido. O Kazuo Ishiguro vai usar isso muito nos seus livros. Então a ironia dramática é o seguinte, quando você tá vendo um filme, por exemplo, e você sabe de uma coisa que os personagens não sabem, e você fica naquela expectativa
de que os personagens descubram, e você também quer saber como eles vão descobrir, em que momento, se vai dar tempo deles resolverem o problema que aquilo vai causar. Isso acontece nos livros do Ishiguro. Ele coloca fatores ali que só a gente, que às vezes está no futuro da obra, ou só a gente que entende o porquê aquilo está sendo tão diferente, ou tá sendo... Então o que o Ishiguro faz? Ele coloca os personagens dele numa situação em que o leitor sabe mais que os personagens. E a gente fica desesperado para que os personagens entendam e saibam o que a gente já sabe. Isso é muito importante porque isso cria certa expectativa nos livros, e é uma das coisas que eu mais gostei no Kazuo Ishiguro. Eu já li 2 das 3 obras que eu pretendo apresentar pra vocês, e eu vou dizer pra vocês que as 2 que eu já li, elas demoram pra engatar, mas no momento em que engataram, eu li loucamente. É como se eu estivesse aprendendo a gostar de Kazuo Ishiguro. Para aqueles que se interessaram por alguns dos livros do Kazuo Ishiguro que não estavam recentemente nas livrarias, a Companhia das Letras vem relançando alguns títulos. Fora esses 3 que eu já mostrei pra vocês e quero ler, eu fiquei muito interessada em ler Noturnos, que é o livro de contos dele. E isso porque no final de Vestígios do Dia vem um conto que se chama Depois do Anoitecer. E esse conto me deixou bastante curiosa, eu gostei bastante de como o Kazuo constrói o seu conto. Ele é daqueles que deixa muita coisa por dizer, sabe? E eu gostei bastante disso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, então, temos Vestígios do Dia. Na próxima, Não Me Abandone Jamais. E por último, O Gigante Enterrado. Assim que eu ler Noturnos, eu acrescento aqui na playlist, mas pode demorar um pouquinho, porque eu não quero ter overdose de Kazuo Ishiguro. Se gostaram, dá um joinha lá embaixo pra eu saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo aqui no canal. Se inscreve clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer por algum lugar aqui. E comenta lá embaixo se você já leu alguma coisa e o que você achou do Kazuo. Um beijo e até a próxima!